O Ratinho declarou guerra ao pronome neutro e todos vão sofrer com a ira desse comunicador. Ratinho e pronome neutro, que história é essa? Direto pro videozinho do homem, cadê? Bom, estou me recuperando aqui dessa cirurgia pesada que eu fiz. Queria dizer a todas e a todos aí do Brasil. Chefe, tem que falar todes. Todes? É. Que todes, Kelly? Todes, agora tem que falar todes também. Agora tem que falar todes? Aham. Eu sou obrigado a falar todes? É, vamos gravar de novo? Gravar de novo? É, pra falar. Não vou gravar, papo puto que pariu, não vou gravar porra nenhuma. Que todes? Eu não sei o que é todes, porra. Não vou falar todes, não vou falar. Vai embora, some daqui, some de Satanás, some. Ai, meu Deus. Não sei, mas não me pareceu uma interação muito natural, não. Vamos ver de novo? Bom, estou me recuperando aqui dessa cirurgia pesada que eu fiz. Queria dizer a todas e a todos aí do Brasil. Chefe, tem que falar todes. Todes? É. Que todes, Kelly? Todes, agora tem que falar todes também. Agora tem que falar todes? Aham. Eu sou obrigado a falar todes? É, vamos gravar de novo? Gravar de novo? É, pra falar. Não vou gravar, papo puto que pariu, não vou gravar porra nenhuma. Que todes? Eu não sei o que é todes, porra. Não vou falar todes, não vou falar. Vai embora, some daqui, some de Satanás, some. Ai, meu Deus. É bom pro Instagram, é bom pro TikTok, me parece assim uma tentativa de fazer conteúdo mesmo, de levantar discussão e aparecer para o público como um contestador das manias dos progressistas. Me parece alguma coisa nesse sentido. Depois eu vou querer ouvir o Anderson. Bom, eu vou agregar o pouquinho que eu tenho aqui nessa discussão, tá? Se for para a gente falar sobre a língua portuguesa, tem sempre esse livro aqui, ó, que eu recomendo, Preconceito Linguístico, do professor Marcos Banho. Vocês sabem que ninguém se forma, ou deveria se formar em jornalismo no Brasil, sem ler esse livro, sabe? Porque ele é muito importante para a gente compreender como a língua ela evolui sozinha. Cara, entre os linguistas, essa é uma premissa muito básica, tá? A língua e a cultura, elas são o que elas querem ser. Então, não tem como conservar o português do jeito que ele é. Senão a gente ainda estava falando voz-mecê, né? A língua evolui, né? E ela escolhe seus caminhos. A cultura tem os seus caminhos, não tem jeito, né? Isso é o básico. A língua muda quando a língua quer mudar. Surge uma nova gíria aí. O Casimiro põe uma gíria na praça. O Casimiro começa a falar mané todo dia. Todo mundo está falando mané. Daqui a pouco passa a moda, foi-se a gíria. Tem uma história que eu lembro muito bem, que era nos anos 90, era considerado burro quem falasse tipo assim. Tipo assim era uma expressão ligada à imagem do adolescente maconheiro. Tipo assim, né? Saca? E aí o tipo assim foi normalizado e hoje é o tipo. Você não fala mais tipo assim, é tipo não sei o quê, é como não sei o quê. E a palavra tipo entrou na língua como sinônimo de como, né? Mas enfim, isso é o que eu poderia agregar aqui com os meus conhecimentos do primeiro semestre de jornalismo na Universidade Federal do Paraná. Para além disso, eu tenho um recorte do Flow, cara. O Flow no seu melhor momento, assim, sabe? Em que a ignorância do monarca era seu maior ativo, né? E o monarca sem entender nada, e a Lilia Schwartz tentando explicar para ele por que é justo usar pronome neutro. Saca só. Não, o sexo é dado pela biologia, certo? Olha isso. Quando você nasce. O gênero é uma construção cultural e humana e histórica. O tipo, homem e mulher é uma construção cultural, eles não existem... biológica. É o sexo. Tá. Gênero é que é a construção cultural. E o que é um gênero? Não, tipo, eu consigo pensar em gêneros aqui, se eu fosse pensar em alguns. Tem o gênero masculino, o gênero feminino. Não, o sexo feminino e o sexo masculino. E o que é o... Tá, qual que é o... É a agenda das populações LGBTQI+. Qual que é o gênero? Então fala qual que são os gêneros. Os gêneros é LGBTQIA+. Gênero lésbico é um gênero. Gay é um gênero. É um gênero. É uma opção de gênero. É uma opção de gênero. É uma identidade de gênero. Mas também é uma opção sexual. Não tô falando que é sexo, mas é uma opção sexual. É uma opção sexual. Não é opção. Quer dizer, não é opção, na verdade. É uma opção. Você tem opção e que você a pessoa, tem... ela nasce gay, tipo, eu acho. Ela pode nascer e ela pode se construir.
Não tem problema, essa não é uma questão para mim. O que eu defendo é que esses termos são pautados numa sociedade que só se pensa como heteronormativa. Tá. Homem e mulher. Só se pensa assim, mulher veste rosa, homem veste azul. Isso é uma violência também. E o que a gente está construindo, o que as novas gerações estão fazendo? Poxa vida, banheiro neutro. Quantas pessoas... O famoso banheiro unissex. Por exemplo, quantas pessoas, quantas mulheres, né, homens que optaram por, que são mulheres, na verdade, sofreram violência nos banheiros masculinos? Quantas foram estupradas em banheiros masculinos? E que não tinham opção de ir para um banheiro feminino também. O banheiro neutro é um avanço da civilização. Um avanço da civilização. Eu sei que tem muita coisa ali que deixa margem para discussão, até nas falas da própria Lília, para ser bem sincero, mas eu gosto desse trecho, desse excerto, porque ele mostra, cara, o que é a tentativa de explicar isso para alguém. E aí, Anderson, na maioria das vezes, a discussão é assim, estão impondo o pronome neutro. Não é assim que foi com o Ratinho? A história do Ratinho é assim, não é? A funcionária dele, sei lá, fala, tem que falar todes. Ele fala, não, eu não vou aceitar isso. Ninguém vai me obrigar a falar todes. Só que eu não estou vendo ninguém sendo obrigado a falar todes. Nosso público aqui, embora seja majoritariamente da esquerdalha, nunca veio aqui obrigar a gente a falar todes, por exemplo, né? Até porque, aí eu vou lembrar de um outro caso, né? Tentar linguar é ótimo. Tentar mudar a língua na canetada também não dá certo, né? De novo, a língua é viva, ela segue seus próprios caminhos, é difícil de interferir. Lá atrás, o Aldo Rebelo, cara, queria que a gente parasse de falar mouse. E ele foi lá com um projeto de lei, tentando tirar a palavra mouse aí do léxico do brasileiro. Obviamente não deu certo, o mouse continua sendo mouse, não é rato de jeito nenhum, né? Então, assim, jamais alguém vai impor para você o todes, né? E se tentasse impor, também não conseguiria, né? Por razões que são muito próprias do estudo da linguística, Anderson. É como tem quem fala sítio, né, ao invés de site. Eu acho que o primordial, sobre o vídeo do Ratinho, eu acredito que tem uma questão ali de engajamento, até porque ele já fez um debate sobre banheiro lá no programa dele. Você procura aí no Facebook, aí, daí você vai encontrar um debate que ele faz sobre a questão de gênero dentro do banheiro, unissex, enfim. Então, ele não é o primeiro, a gente tem que ir pela premissa, o Ratinho não é um homem burro. Ele aprendeu a lidar com o público dele, ele fala o que o público dele quer ouvir, ele sabe tratar, manipular, seja lá a forma que queira falar, uma comunicação efetiva para o público dele. Ponto. Sobre a linguagem neutra, o que a gente está falando aqui, no final das contas, é o respeito ao outro. É simples assim. E as dúvidas que você tem, mais do que você procurar na internet aleatoriamente, hoje a gente tem pessoas que têm condições de te ajudar sobre racismo, homofobia, feminismo. Basta você ter a mente aberta e utilizar uma palavra que é muito importante, ou há uns 10 anos em especial, que é a desconstrução. Então, você quer saber sobre a questão de gênero? Procure Tony Reis. Ele é da Aliança Nacional LGBTQIA+. Puta, o Tony é foda. Gosto muito dele. Não, eu sei dizer que ele é um amor aqui da minha terra, meu conterrâneo, pô. Isso, e além dele ser um amor de pessoa, o Tony Reis ele tem condição de, calmamente, com aquela delicadeza dele, te dar uma aula em pouco tempo sobre o que é gênero, o que quer dizer a sigla LGBTQIA+, né? Você tem lá na Bahia o ONAN, que fez uma torcida organizada dentro do Bahia, que é outro grande... E outra, tem uma entidade chamada ANTRA. Procure a ANTRA também, que ela pode te ajudar. Então, mas além de você procurar isso para conhecimento, isso vai ajudar no seu respeito, que no final é só isso que a gente está falando. E eu sempre passo pela premissa, Álvaro, para fechar. O que te incomoda, algumas questões,
é de cunho preconceituoso. Se você tem problema de ver as pessoas falando sobre raça, é que algum problema você tem com a população negra, para mim. Se você tem problema de um trans, qual o problema? Você está no ônibus, o trans sentou do seu lado, ele não falou nada, ele está pegando o ônibus como você. Qual o problema dele sentar ao seu lado? Ou você tem o ódio que precisa ser estudado, você tem que ser retirado da sociedade, porque não tem cabimento você ter tanto ódio por uma pessoa que você... E outra, eu sempre falo isso, tira essa faixa de Gaza da sua vida, sabe? E eu falo isso por experiência, porque eu tento melhorar todo dia. Eu era um torcedor fanático, eu só vou falar isso, pelo time que eu torcia. E mudou muito na minha vida um cunhado que torcia para o meu time rival, e hoje meus grandes amigos são torcedores do time rival. Meus grandes amigos são pessoas brancas também. Então, pessoas idosas, tem gente que tem dificuldade para lidar com idoso, não é fácil. Mas quando você tem a experiência de cuidar de um avô, de uma tia, ou oposto, tem gente que tem dificuldade de aceitar criança. Eu fui fazer uma viagem para Brasília para cobrir a posse, no nosso ônibus teve gente que se incomodou das crianças estarem brincando. Então, acho que o que a gente está precisando, eu volto a dizer, é respeito e amor ao próximo. E não é essa coisa bíblica simplória, é de verdade mesmo. Porque tem coisas que não se justificam na racionalidade. Não tem um porquê, um simples pronome todes te tirar do sério. Não tem lastro na realidade para mim. Então, se você tem problema de uma pessoa falar assim, por favor, não chame de mulata, chame de negra. Tem quem discute, mas se isso está me fazendo mal, qual o problema se o Álvaro gosta de mim de não chamar a minha irmã de mulata? Chamar de negra? Para que... Ah, não, mas é que eu vi um escritor lá em Angola. Eu estou falando você pode fazer isso para a gente manter um bom relacionamento? Tem problema de eu, como mulher, não ficar ouvindo isso que você está falando? Não, lógico, eu gosto de você, então eu não vou falar sobre isso. A questão é essa para mim, Álvaro. Acho que ela base por aí. Eu acho que tenha pessoas que podem te ensinar sobre o pronome neutro com qualidade gigantesca, né? Mas mais do que isso, se a pessoa está pedindo carinhosamente que use todes, não vai ser isso que vai acabar com o seu dia. O que vai acabar com o seu dia é o seu preconceito. No fim das contas, o que define se o todes vai vigorar ou não é o uso geral. Então, a batalha pelo pronome neutro, desculpa, ela é tratada no campo da cultura mesmo. Não adianta, né? Se é que há uma batalha aí, sei lá. Claro, bom, né? Mas qualquer dia falaremos sobre gírias. Tem um amigo meu, que eu não tenho mais muito contato, ele era incrível para trazer gírias urbanas. Do nada ele falava assim, coisas inacreditáveis que a gente demorava e daí acabava pegando na rua. Porque é na gíria que você percebe o dinamismo. Não gosto dessa palavra, essa palavra é de Faria Limer, né? Mas é na gíria que você percebe o dinamismo da língua, o quão rápido ela muda. Anderson, tem gírias aí que a gente falava lá atrás, na nossa infância, que não... Nossa, se você falar isso, o cara fala, ih, olha lá o idoso. Tipo, balacobaco. Esta live é do balacobaco. Ninguém mais fala assim, né? Então, se dá para tirar o balacobaco, talvez dê para pôr o todes, sacou? A língua tá viva.